Seja bem-vindo a mais um À Prova, o magazine das redes sociais da FPAC. Porto Alegre foi o principal palco de desporto motorizado nacional no fim de semana. A penúltima prova do Campeonato de Portugal de todo o terreno, a AM48, pontuável também para a Taça do Mundo FIA de Bajas, viu Miguel Barbosa regressar às vitórias na prova rainha do TT Nacional desta feita, num Taurus T3, tendo Paulo Fiusa como navegador. Foi o primeiro triunfo de um SSV na Baja Porto Alegre 500. Miguel Barbosa e Paulo Fiusa foram os grandes vencedores da Baja Porto Alegre 500. O piloto foi também o primeiro da categoria Challenger. Esta foi a primeira vez que um piloto venceu a prova alentejana aos comandos de um T3. Mais uma vitória que o campeão de todo o terreno junta a muitas outras. Foi maravilhoso, uma vitória aqui em Porto Alegre, voltar às vitórias em Porto Alegre é algo muito especial. É uma vitória que eu já estava a procurar há muito tempo. Na segunda posição ficaram Gonçalo Guerreiro e José Sá Pires. O piloto dos SSV conquistou a segunda posição da geral e a primeira na categoria. Uma prova em contrarrelógio para o jovem piloto que iniciou o segundo dia de prova na 33ª posição. Arrancámos hoje da 33ª posição e acabámos em segundo. É simplesmente brutal. Mais uma vez vencer a Baja Porto Alegre, já tinha vencido duas vezes noutra federação. Agora na categoria T4 e um segundo à geral, para mim é super gratificante. A fechar os lugares do pódio ficaram Paulo Rodrigues e José Sebastián Cessana. A dupla foi a terceira mais rápida dos 2 dias de competição, depois de 3 setores seletivos muito desafiantes. Entramos num ritmo, numa desfrutar da corrida de Porto Alegre e saiu o resultado que saiu. Não, confesso que não estávamos à espera, mas não vinhamos a lutar, mas também não vinhamos para ficar em últimas. Vinhamos rápidos e surgiu este resultado. No quarto posto da geral, terceiro entre os Challenger, Edgar Reis e Fábio Ribeiro. Satisfeitos, lógico. De manhã tivemos um furo que nos fez cair bastantes posições, mas agora à tarde demos tudo para tentar recuperar. O máximo que nós queríamos terminar dentro do top 10 e foi o objetivo. Superou as nossas expectativas, terminar num quarto lugar à geral, foi muito bom. Já a fechar o top 5, primeiro dos Ultimate ficaram João Ferreira e Filipe Palmeiros. Depois de um dia muito desafiante, o piloto conseguiu ser o primeiro da categoria e recuperar posições depois de um percalço da manhã. Já vínhamos a ganhar bastante tempo e acho que se tudo corresse na normalidade conseguíamos ter lutado pela vitória. Depois tivemos um furo, depois a roda demorou muito tempo a mudar porque a lama não deu para pormos a roda à primeira. Depois o alternador, o corta-corrente, a Passama Ribeira ficou acionado, temos que parar, resolver o problema. Depois continuar a andar, parar para tirar o cabo que estava a voar. Foi um dia para esquecer daqueles dias que pronto, acontece nas corridas e em Porto Alegre, mas somamos pontos importantes para os campeonatos e isso é o que é o mais importante. Agora segue-se a Baja do Oeste para encerrar a temporada do Nacional de todo o terreno de 8 a 10 de novembro. No evento nacional também houve muito para festejar. João e António Carvalho foram os mais rápidos, tendo ganho também entre os T4. Seguidos de Jorge Cardoso e Rui Marques, que levaram a melhor na categoria T3. Nos T8, vitória para a dupla Alexandre Mota e Joaquim Serrão. Nos T1, Avelino Reis e Filipe Gonçalves conseguiram o triunfo. Já nos T2, destaque para Francisco Dias e Gonçalo Cunha, enquanto Sérgio Morato e José Pereira venceram na categoria T9. No final da prova, ouvimos os principais protagonistas. Hoje foi uma verdadeira baja, a sério, com um primeiro dia, uma primeira manhã muito dura, com muita água na estrada e a visibilidade era um fator muito difícil. Não conseguimos ver, mas de qualquer maneira, muita gente, muito público.
à tarde. Foi gerir basicamente a vantagem que tínhamos para de manhã e pronto, e terminar em primeiro lugar e da categoria e do evento nacional. Porto Alegre nunca é calminho, foi um Porto Alegre a Porto Alegre, foi difícil, foi bastante trialeira naquilo que fizemos. O primeiro dia foi bastante difícil, o segundo foi melhor que foi hoje. Foi de resto, em relação àquilo que correu comigo, ficar em primeiro lugar foi excelente. Já não tinha um primeiro lugar desde 2015, quando fui campeão nacional de T8, e agora voltar a ganhar um Porto Alegre foi excelente. É uma grande alegria e penso que devo ser dos mais velhos a andar aqui a competir. Ainda me sinto jovem, andar no meio desta juventude e poder chegar ao fim e ganhar a minha classe T1. Por isso é que ainda acho que devemos continuar a apoiar e vir mais vezes para que o desporto tenha cada vez mais gente a poder fazer desporto. Antes da competição alentejana, fomos fazer o reconhecimento do prólogo com João Dias, um dos candidatos ao título nacional de todo o terreno. Os prólogos são a única parte das provas de TT que é possível conhecer de avanço. Hora de ficar a saber alguns segredos para se conseguir o melhor resultado possível. Mas antes de nos focarmos na competição, fomos com o atual líder da categoria T3 reconhecer o prólogo. Olá, sejam bem-vindos à Baja Porto Alegre. O meu nome é João Dias. Venham comigo conhecer o prólogo desta mítica Baja do ACP. É um prólogo muito idêntico aos prólogos que temos nas Bajas do Alentejo. O terreno é muito idêntico, aqui um pouco mais arenoso do que o normal, portanto é o prólogo mais arenoso que temos em todo o Campeonato Nacional. Mas é um prólogo que é feito mais ou menos sempre dentro dos mesmos quilómetros. Penso que é igual desde os últimos 3 anos para cá. Muda ali só 2 ou 3 coisas, também derivada às chuvas que se fizeram sentir. E é um prólogo super engraçado. Normalmente neste prólogo da Baja Porto Alegre se passa a pé, pois é um prólogo que a ordem de partida não define muito ou não ajuda muito para o resultado final, pois é uma corrida que os últimos anos tem sido sempre feita à chuva e não temos o problema do pó. Nós nas provas que são mais perto do verão, em que não há água, aí sim temos que atacar um pouco mais e convém decorar melhor o prólogo para podermos ter uma saída mais à frente possível para o setor seguinte. Aqui, como temos a chuva, não temos o problema do pó, portanto é sair da frente ou sair de trás, até por vezes sair um pouco mais de trás ajuda para não nos conseguirem controlar os nossos adversários, não conseguirem controlar o nosso tempo. Portanto é um prólogo que eu não exijo muito de mim a reconhecer e a tirar as notas linhas todas curva a curva, pois é um prólogo que qualquer resultado é bom, conta é a partir da parte da tarde no setor de Ponte Soura e, claro, no dia de sábado, que é o dia que fazemos mais quilómetros. Este ano, ao contrário do que é habitual, a Baja Porto Alegre 500 não fechou a temporada do Campeonato de Portugal de todo o terreno AM48. Os pilotos têm ainda uma última jornada pela frente, a Baja do Oeste. Vamos saber como foi recebida esta novidade. É uma prova mítica por causa da envolvência, por causa do público. E é sempre bom vir a Porto Alegre por causa dos traçados, tudo. Uma Baja mítica, pois desde miúdo que ouço falar, é a prova rainha em Portugal. Vai ser a minha décima primeira edição. E é a grande festa de todo o terreno. A prova é mítica porque, sem dúvida, há muitos aficionados e toda a gente a dar muito a esta prova. Para nós pilotos é um espetáculo ver tanta gente na estrada a apoiar-nos, por isso para nós é um orgulho ver-nos a imenso público. Nós ficamos sempre muito agradecidos por eles e por isso deixámos sempre um banhejão a Porto Alegre. Fazemos a agulha para os campeonatos de Portugal de Rallycross e Kartcross. A temporada terminou em festa na pista da Costilha, em Lousada, não faltando animação na Catedral da Modalidade. Lousada recebeu pela segunda vez este ano mais uma prova de Rallycross e Kartcross. Os campeonatos nacionais rumaram à capital da modalidade para o fecho da temporada, um fim de semana de muitas lutas em pista onde se decidiram os campeões. Na iniciação, vitória de José Pedro Barriga. O piloto teve uma luta renhida com o adversário, Michael Brown, nos 2 dias de competição, mas Barriga dominou e passou a meta em primeiro.
é o novo campeão da categoria. Foi um campeonato muito bom. Este ano muito mais puxado que o ano passado devido a ter um adversário e devido a ter faltado à primeira prova. Acho que foi uma prova muito interessante. Infelizmente falhei o arranque, mas consegui recuperar. De resto, acho que foi muita emoção. No Nacional 2RM, quem venceu foi Bruno Lima, ao volante de um Citroën Saxo. O piloto não liderou todo o fim de semana, mas no final das contas ganhou na final. Em segundo lugar ficou Adão Pinto. Rafaela Barbosa foi terceira. No sábado os treinos cronometrados não correram muito bem porque tivemos uma escolha errada sobre os pneus, mas depois conseguimos acertar isso e começamos por ganhar após as 3 corridas de qualificação. Fomos para as meias finais, conseguimos qualificar para a final e na final conseguimos vencer. André Marinho, que ficou em quarto na corrida, conquistou o título da Divisão 2. O nosso pior inimigo foi o tempo. Em molhado não temos tração nenhuma, tração traseira. Depois, a partir da terceira, já começamos a arrancar melhor, meias, finais, olha, consumos aquele lugar, já não foi muito mal. E deu para ganhar o campeonato. Nos Super 1600, vitória de Mário Barbosa, que é também campeão nacional. No segundo posto ficou Jorge Machado e a fechar o pódio Tiago Ferreira. Foi um fim de semana, um início de fim de semana um bocado complicado. A chuva complicou um bocado o setup do carro, não estávamos a acertar com o melhor setup, estávamos com bastantes dificuldades. Entretanto, depois com o decorrer da corrida, fomos afinando do carro e fomos melhorando. Conseguimos chegar na final, na primeira posição. Pronto, e na final arrancamos bem, foi praticamente gerido. No Campeonato de Portugal de Kart-Cross, triunfo de Sérgio Castro na última prova do ano. Logo atrás ficou Pedro Marques, que festejou o título de campeão na Divisão 1. Gustavo Henriques fechou o pódio. As condições variavam da prova de série para série, de manga para manga, foi extremamente difícil. Mas num todo correu super bem, rodámos sempre nos lugares da frente. As coisas não nos correram bem ao longo do fim de semana até hoje de manhã. Nós ontem éramos penúltimos da nossa divisão, foi algo assim, mas pronto, entramos para a final de cabeça limpa, sabíamos o que tínhamos para fazer, conseguimos recuperar os pontos, igualámos a nível de pontos, não houve mais nem menos, vencemos por ter mais vitórias em provas. Alexandre Borges foi quarto, mas é campeão de kart-cross, tendo chegado a Lousada com 34 pontos de vantagem. Foi um campeonato muito perto do perfeito, conseguimos vencer 3 das 7 corridas, temos 2 segundos lugares. Nesta corrida acabámos por não ter que atacar tão forte quanto poderíamos se não estivéssemos em condição de ser campeões, mas ainda assim um quarto lugar é bom, fizemos voltas rápidas, estivemos sempre nos 4 primeiros e isso é fantástico. No Troféu Júnior de Kart-Cross, João Diniz foi o primeiro. O piloto celebrou em Lousada o último triunfo do ano. Martin Henriques foi segundo. Tivemos ali alguns problemas de afinação no sábado, depois no domingo, digamos, temos um passo atrás para dar 2 à frente, correu bem, consegui ganhar o resto do que me competia. Durante a temporada tivemos um pequeno problema que foi em Montalegre e na corrida passada, em Senhor de Voga, que foi queijo de mudança, mas tirando isso ia sendo um campeonato perfeito. A pista de Lousada recebeu ainda a armada do Pop Cross. Foram 10 os pilotos que deram espetáculo ao público presente nas bancadas. Manuel Ramos venceu a final, Sérgio Marques foi segundo e Ramiro José ficou em terceiro lugar. No início ainda estava a pista um bocado molhada, mas agora, quando a pista secou, conseguimos dar um bom avanço. Conseguimos ganhar, não começámos da melhor maneira, mas na final conseguimos a vitória. Termina assim a última prova da temporada no Campeonato de Portugal de Rallycross e Kart-Cross. 2025 deverá trazer muitas novidades, não só para os pilotos, como para o circuito de Lousada, que vai ter um novo traçado. À chegada à última prova, 3 pilotos já tinham conquistado o título. Alexandre Borges, no kart-cross, José Pedro Barriga, na iniciação, e José Oliveira, em Supercard. Lousada ajudou a definir os restantes campeões. É com satisfação que conseguimos sair vitoriosos este ano com o campeonato. É com agrado, é com alegria e viemos terminar aqui o campeonato aqui a Lousada, numa categoria diferente este ano, para tentar desfrutar um bocadinho também do ambiente e da corrida em si. Claro que uma pessoa está sempre um bocadinho nervosa, mesmo só sendo 2, uma pessoa fica sempre com aquele nervosismo miudinho. Espero ter aqui uma grande batalha e, se Deus quiser, uma grande festa sendo o campeão e vamos ver como é que corre. Estamos
muito perto, ou seja, faltam muito poucos pontos a conquistar para conseguirmos o tão ambicionado título. No entanto, é importante ter os pés bem assentos na terra, fazermos a nossa corrida e claro que também vamos tentar ganhar a última prova para conseguirmos fechar em grande. A pista da Costilha vai mudar na próxima temporada. Com o novo desenho do traçado de Lousada, os responsáveis querem aumentar a competitividade e receber da melhor maneira o Campeonato do Mundo de Rallycross, que em 2025 trocará Montalegre por Lousada. A capital do Rallycross e Kartcross prepara-se para mudanças. Um anúncio feito pelo Clube de Lousada, que se prepara para fazer alterações no circuito. A ideia é apimentar a competição no próximo ano, mas também receber o Mundial de Rallycross, que até agora decorria em Montalegre. Estamos já com a homologação internacional a decorrer, já tivemos a inspeção a visita do inspetor e pronto, e na próxima quarta-feira iniciamos as obras. Há aqui muito trabalho pela frente, mas lá está, é tudo a pensar no melhor para o Lousada e para o circuito de Lousada. A pista vai ter obras para a melhoria das infraestruturas, de maneira a cumprir o modelo do Campeonato do Mundo. Isto vai alterar não só o traçado, como também o circuito de Lousada por inteiro. A pista vai ficar praticamente plana e o que vai fazer com que o público consiga ver quase 99% do circuito. Portanto, acho que vai ser muito bom para os espectadores, para os pilotos, para toda a gente. Após 17 anos, a pista de Lousada, que já acolheu o Campeonato Europeu de Rallycross da FIA de 1991 a 2008, volta a receber etapas internacionais dos campeonatos de Rallycross e a encher as bancadas. Sendo esta a última prova do ano, tempo para os pilotos fazerem o balanço da temporada e, ao mesmo tempo, levantarem o véu sobre os projetos que estão a preparar para 2025. A temporada, resumindo muito rápido, 2 corridas em Mação foram repetidas as finais, nas quais que eu tinha terminado sempre em segundo, se não fosse cancelada a meio da prova. Sever de Boga, 2 situações mecânicas no carro, não corri. Ia tirar um bocado para trás e vi que não tinha hipótese para lutar pelo campeonato. Foi bastante mal, foi procurar pôr o carro minimamente competitivo e só ao meio desta época é que conseguimos realmente pôr o carro ao nível do resto da concorrência. Já foi tarde para o campeonato, mas pronto, estamos a ter a segunda metade bastante melhor. Fizemos um progresso enorme desde a primeira prova de Mação, tanto como o carro, tanto como o meu piloto, tanto como a equipa toda que está aqui a trabalhar e para o ano estamos cá para continuar esse progresso. O campeonato não começou com o pé direito, foi bastante mau, não acabei uma final, só na última corrida é que consegui terminar. Agora vamos tentar ganhar para somar mais uns pontos. Vai ser difícil conseguir ser campeão, mas não vamos desistir assim. Quase a chegar ao fim está também o Campeonato de Portugal de Trial 4x4. A penúltima prova decorreu em Reguengos de Monsaraz, uma vez mais não faltando a emoção de ultrapassar os difíceis obstáculos. Reguengos de Monsaraz viveu um fim de semana diferente com a 4ª e penúltima etapa do Campeonato de Portugal Trial 4x4, em que a adrenalina e o espetáculo foram garantidos. O arranque da prova foi especial, a descida de parapente na herdade das areias deu o tom à competição e a partir daqui o pó e o roncar dos motores tomaram conta do cenário. Superou expectativas, temos um teatro de operações magnífico e para uma prova ser bem sucedida existem 2 fatores a ter em conta. O público está satisfeito, bons acessos, parque gratuito, um dia de sol fantástico e depois os pilotos. Os pilotos gostaram da prova, uma prova que teve 50% de triais rolantes, ou seja, que conseguiram transpor a motor, mais 50% de triais a guincho. É uma panóplia de triais completamente como os pilotos querem. Querem velocidade, querem resistência, isto é trial, portanto, todos contentes. Foi uma excelente prova, na minha opinião. Parabéns à TVR, que é responsável pela organização da prova. Foi excelente e estamos muito agradados. Há uma multidão, é um dia diferente e penso que o objetivo foi ganho. Com o público a correr atrás do espetáculo, os obstáculos naturais de pedras e as paredes quase impossíveis desafiaram a perícia dos pilotos e dos navegadores num percurso que fez as delícias de qualquer amante da modalidade. Tem um terreno aqui magnífico para fazer uma prova destas e o povo e o público e os pilotos adoram fazer. Tem partes rápidas, tem partes de dificuldade, acho que está aqui uma boa pista bem concentrada. O futuro promete que sejam mais compridas as provas, que tenham mais número de dias e não só um dia só.
Foi uma etapa marcada por emoção e muita competitividade, especialmente entre as duplas de Coruche e de Aroca, que protagonizaram uma luta acesa pelo topo da classificação. No entanto, foi a equipa Auto Higino que levou o primeiro lugar do pódio na classe absoluto e super proto, com Cláudio Ferreira a provar mais uma vez a maestria da equipa de Coruche e de que, além de perícia, é preciso estratégia para ganhar. Correu muito bem, a prova estava espetacular, o dia esteve espetacular. A prova em si, o carro foi a chave do jogo, se aguentou bastante bem, não tivemos problemas nenhuns. O João esteve fortíssimo sempre quando foi preciso e foi a chave, foi o carro e o João. A equipa RJ69 acabaria por sofrer alguns azares durante a prova. Os vários pontos de guincho fizeram a embreagem ceder e o motor quebrar. A dupla Rui Rocha e Pedro Campas foi ultrapassada pela equipa de Bragança na categoria absoluto, mas ainda a conquistar o terceiro lugar do pódio na classe Super Proto. Conquistado o segundo lugar do pódio na absoluto, a equipa de Valdecâmara conseguiu liderar a classe Proto com uma performance impecável, enfrentando cada obstáculo com precisão. Ao princípio começou a correr mal, num obstáculo ficámos lá embancados, a corda saiu, perdemos lá muito tempo, depois fomos atrás do prejuízo e foi a passar 1 a 1 até conseguir ganhar. Já na classe Extreme, a vitória foi para a equipa de Jorge Alfaia, da 73 Racing, que superou todos os desafios. Correu muito bem, foi dura, era uma pista muito dura, muito trabalhada para os copilotos, que foi complicado, que eles tiveram que dar corda em quase todas, 90%. É uma pista rápida, quando entre dificuldade e dificuldade, mas foi duro, a concorrência estava também muito dura e as surpresas é que pensava que ia ser mais fácil, mas não foi. Na classe de promoção para a equipa da Sucatas, Fernando, foi uma prova difícil e de muitos desafios, mas a dupla de Paredes não conseguiu terminar a prova. Na categoria UTV Buggy, Carlos Martins, da Reciclopeças, conquistou o primeiro lugar na prova. Correu muito bem, foi uma excelente prova, foi a nossa primeira prova do campeonato, não tivemos a oportunidade de fazer as anteriores e foi uma boa experiência. Esta foi uma etapa memorável, mas a emoção está longe de acabar. É preciso esperar pela última prova para descobrir quem serão os campeões. Na Ilha do Pico, Ruben Rodrigues tornou-se bicampeão no Campeonato dos Açores de Rallys. O piloto venceu 3 das 5 provas da temporada e revalidou o título. Por sua vez, Rafael Botelho consagrou-se como campeão regional nas 2 rodas motrizes, um título que já tinha ganho em 2017. Com tudo por decidir, o Pico Wines Rally começou com Ruben Rodrigues e Henrique Muniz a liderarem a classificação no final do primeiro dia. A luta pela geral e pelas 2 rodas motrizes conheceu muita disputa. No final das 9 provas especiais foram Ruben Rodrigues e António Costa a vencerem o rally e a sagrarem-se virtualmente campeões absolutos dos Açores de Rallys de 2024. Rodrigues e Costa não evitaram ainda perder a liderança da prova ao início da tarde, vindo depois a correr atrás do prejuízo e a beneficiar do abandono do seu mais direto adversário. Miguel Rego e José Janela foram os verdadeiros azarados do rally, pois o título fugiu-lhes na última prova especial de classificação, quando vinham a dar tudo para garantir a magra vantagem de 2,4 segundos que detinham sobre Rodrigues e Costa e assim vencer o rally e campeonato deste ano. Um embate no lado esquerdo do Skoda Fabia Rally 2 Evo ditou o abandono. Com a ausência de Bruno Amaral, coube Rafael Botelho e Rui Raimundo subir ao lugar mais baixo do pódio depois de intensa disputa pelo setor das 2 rodas motrizes. Com o lugar alcançado e depois da penalização imposta ao seu mais direto adversário, Botelho e Raimundo chamaram assim, ainda que virtualmente, o título de campeões das 2 rodas motrizes nos Açores. Henrique Muniz e Jorge Diniz perderam a liderança na manhã para depois vir recuperando tempo aos mais diretos adversários. No entanto,
uma penalização por alegado não cumprimento de regulamentos e tocou as contas do campeonato para Muniz, tendo o piloto concluído o rally no segundo posto das duas rodas motrizes. Muniz e Diniz interpuseram recurso à decisão do Colégio de Comissários Desportivos, pelo que, à data deste resumo, a classificação final do rally encontra-se suspensa. Filipe Marques e Edgar Silva terminaram o 13º Peak Wines Rally no 4º posto absoluto, terceiros da classificação entre os concorrentes às duas rodas motrizes. Sem argumentos mecânicos para aspirar a resultados mais altos, o campeão das duas rodas motrizes de 2023 passa o testemunho após época de intensa luta. Concluíram este rally 21 equipas, sendo de destacar o quinto lugar absoluto de Marcos Vaz e Cristina Pinheiro, assim como o 6º posto final dos marienses Max Salvador e Artur Bairros. João Faria, Carlos Melo, Estevão Rodrigues, Fernando Nunes, Décio Gonçalves, Rui Ávila e Manuel Garcia Nelson Diniz fecham o top 10 da classificação deste Peak Wines Rally. Nas competições internacionais, o destaque do fim de semana aconteceu de facto em solo português, com a última jornada do European Le Mans Series realizada no Autódromo Internacional do Algarve. Manuel Espírito Santo e Miguel Cristóvão venceram na categoria LMP3, dominando desde a qualificação e tendo terminado em quinto, num campeonato onde Bernardo Pinheiro conseguiu o 4º posto final. Nos LMP2 Pro-Am, o segundo lugar do Oreca da Algarve Pro Racing não foi suficiente para levar a formação portuguesa a mais um título, acabando por se contentar com a segunda posição no campeonato. No próximo fim de semana, os campeonatos de Portugal de Clássicos e Legends estão de volta a Portimão. O Algarve Classic Festival é a última de 5 jornadas da temporada e vai decidir os novos campeões da velocidade nacional. Portimão recebe ainda os carros GT4, GTC e GTX do Iberian Supercars e do Supercars Jarama Race, com muito para decidir quanto aos vencedores das várias categorias. De volta está também o Camélias Classic Rally, uma prova do Clube de Motorismo de Setúbal que passa pelos míticos troços de Sintra, Mafra, Cascais e Torres Vedras. O rally conta com mais de 30 inscritos e será pontuável para o Campeonato de Portugal de regularidade. Fora de portas também muita ação com pilotos nacionais. Portugal leva 8 representantes às finais Rotax, que terão lugar na cidade italiana de Nápoles, contando com cerca de 400 pilotos em 8 categorias. E é assim que chegamos ao fim do À Prova de hoje. Voltamos para a semana, uma vez mais, nas redes sociais da FPAC. Até lá, já sabe, vá às corridas.